Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 1º de junho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje, na festa de São Tiago, vamos meditar juntos a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 7 a 15. Trazemos esse tesouro em vasos de barro. A morte age em nós, enquanto a vida age em vós. Essa palavra e o trecho que hoje meditamos sintetiza a vocação do apóstolo e de todo discípulo missionário, que é a voz de Jesus nesse mundo. A consciência clara de sua pessoal fragilidade é a primeira experiência de quem é chamado. Ele se sente um vaso de barro que contém um grande tesouro. O vocacionado não é de ferro, mas de barro, para que apareça claro o poder imenso de Deus dentro dele. Os próprios sofrimentos desse vaso de barro se transformam em vida para o corpo de Jesus, que é a Igreja. Da segunda carta de São Paulo Apóstolo aos Coríntios. Irmãos, trazemos este tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte e sempre levamos em nós os mesmos sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifesta em nossos corpos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Assim a morte age em nós, enquanto a vida age em vós. Mas, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso falei, nós também cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, neste fim de semana nos debruçamos sobre este famoso trecho de São Paulo. Trazemos esse tesouro em vasos de barro para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Antes de mais nada, precisa esclarecer que o vaso é de barro por dentro e por fora. Ou seja, existem fragilidades e traumas que vêm de fora do vaso, qualquer coisa pode quebrá-lo, mas existe fragilidade também dentro do vaso. Por exemplo, um recipiente pode até rachar-se, porque o líquido que contém é muito quente, por exemplo. De qualquer forma, a fragilidade de um pobre vaso de barro é o que mais descreve a realidade do discípulo missionário. A coisa bonita, porém, é que esse vaso contém um tesouro. O que importa é que o tesouro chegue àquele que dele precisa. O que conta é o líquido milagroso que está dentro dele e não o barro com que ele é feito. Aliás, Deus usa a nossa própria fragilidade como veículo para o anúncio. São Paulo diz: para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Deve ser bem claro que não é o vaso que faz milagres, mas o líquido divino que nele se encontra. Isso manifesta a humildade de Deus, que se deixa levar também por pessoas frágeis, pecadoras, limitadas. Se o vaso de barro se manter na humildade, na vigilância e na confiança, suas limitações não serão um obstáculo.
Hoje analisaremos sobretudo as dificuldades interiores deste vaso, que somos nós. As dificuldades que vêm de dentro de nós nos abalam tanto quanto aquelas que vêm de fora, ou até mais. Por exemplo, emoções descontroladas, falta de constância, sentimentos estranhos, baixa autoestima, um certo egoísmo inesperado que sai de dentro de nós e nos desanima, egocentrismo, narcisismo sorrateiro e escondido, fechamento nas redes sociais, desânimo, medo, raiva, procrastinação, preguiça encruada. Tudo isso é fragilidade. E estas fragilidades são perigosas quanto as marteladas que vêm de fora e que podem despedaçar este pobre vaso de barro que somos nós. Parece que seja difícil demais amar sempre, amar sem ser reconhecidos, amar gratuitamente. Anunciar quando alguém cospe na sua cara, como aconteceu a São Francisco Xavier no Japão. Todos correm atrás de seus direitos e poucos conseguem fazer o exame de consciência de seus deveres. Hoje vivemos um medo doentio que a nossa imagem seja denegrida, ofendida. Cuidamos muito da nossa imagem exterior e pouco do nosso coração. Esquecemos que somos feitos à imagem e semelhança de Deus e não de um influencer de rede social. Enfim, nunca como hoje, o tesouro de Deus está contido em vasos de barro que somos nós. Antes de mais nada, devemos reconhecer que a tempestade está dentro de nós mais do que fora. Isso acontece porque o grande combate entre o bem e o mal, a santidade e o inferno, acontece dentro do seu coração. O inferno e o paraíso estão dentro de mim e eu preciso escolher. Antes de mais nada, preciso compreender que Deus me fez livre e ninguém, nenhum inimigo interior ou exterior, pode arrancar esta minha liberdade. Mas é necessário eu assumir a minha liberdade e não me deixar levar pela libertinagem. Apesar de toda a fragilidade, existe em nós a capacidade de escolher. Bem o experimentamos porque no exato momento em que fazemos o mal, sentimos uma voz dentro de nós que diz: não faça isso, isso está errado. E a prova é que quem faz o mal sempre age às escondidas. O adicto não quer que ninguém o descubra usando droga. O adúltero não quer que ninguém saiba. Esta voz que grita em nós o nosso erro é o próprio Espírito Santo que fala dentro da nossa consciência. É a lei natural que grita em nós e nos empurra para o bem. É claro que hoje a confusão é grande. As redes sociais mal usadas, por exemplo, são como um rolo compressor que passa em cima da nossa pessoa e nos esmaga. São um anestésico que nos adormece, mas a nossa alma não dorme. Da mesma forma que o coração não para nunca e não dorme, assim a alma nunca dorme. É impossível anestesiar a alma profunda, e disso nasce o imenso sofrimento que muitos sentem, que provoca depressão e tristeza mortal, que nenhuma automutilação ou suicídio resolvem. Não são somente as redes sociais que achatam, esmagam a nossa cabeça, a nossa consciência. Existem também outros tipos de droga, de fuga da realidade. É típico do mundo de hoje negar a realidade, não querer ver a realidade, porque isso é duro demais e se prefere viver em um mundo encantado, numa bolha que cada um se cria como pode. Mas vamos nos perguntar, por que uma pessoa não aguenta a realidade e não se aguenta? Esse trecho que hoje meditamos o revela. O que seria do vaso de barro se não fosse Deus que o protege, que o conserta, que o refaz como o oleiro faz com um vaso quebrado?
quem não conhece Deus, só sobra recolher os cacos. Ele está totalmente desprotegido, mortalmente vulnerável. Quem não tem o escudo da fé e a couraça do sério relacionamento com Deus, poderá ser atingido por qualquer flecha de fora ou de dentro e sucumbir. Nada protege mais uma pessoa por dentro quanto fazer a vontade de Deus, renunciar às próprias vontades, cegas e traiçoeiras, e abraçar a vontade de Deus. O verdadeiro paraíso encantado que muitos buscam nas drogas se encontra na vontade de Deus. Como diziam os santos, volontà di Dio, paradiso mio, vontade de Deus, meu paraíso. O mundo do Oriente, com sua sabedoria milenária, ensina que a angústia do homem nasce dos seus desejos ilógicos, descontrolados, caprichosos, sem sentido, e prega a renúncia total às vontades interiores para alcançar a felicidade. O cristianismo entende que as nossas vontades são arapucas mortais às quais precisa renunciar, com firmeza, mas compreende que não basta a renúncia às nossas vontades caprichosas e birrentas. Não basta isso. Precisa escolher uma outra vontade, pela qual somos feitos, a vontade de Deus. O Evangelho nos ensina que a felicidade se encontra na grande, inteligente e maravilhosa vontade de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Fora dele não há salvação. O que ganhamos chutando o balde, chutando o pau da barraca, como se diz, em um momento de loucura? Nada, a não ser que a barraca caia em cima da nossa cabeça e cai de verdade. Você bate a nave, como os irmãos dizem, e afunda em uma fossa pior do que aquela onde você estava. Sem balde não temos como atingir água de lugar nenhum. Quem paga as cabeçadas da vida somos sempre nós. Reflita um pouco e verá como a coisa mais inteligente do mundo é viver com Deus, viver à maneira de Deus, viver com a força de Deus, com o escudo da fé e a couraça da aliança com Deus. O verdadeiro paraíso encantado é a vontade de Deus e o que Deus prepara para nós se o seguirmos, se fizermos nele a nossa morada, como ele faz morada na nossa alma. Não é verdade que somos fracos, porque a força que um jovem tem para cortar a sua pele poderia ser usada para cortar as suas vontades egoísticas. A triste coragem que uma pessoa tem de se suicidar poderia ser usada para matar o nosso homem velho e revestir-nos do homem novo. Feliz de quem encontra Deus, feliz de quem escolhe o seu caminho, como diz o Salmo 84. Feliz de quem encontra em ti a sua força e decide no seu coração a santa viagem. Passando pelo vale do pranto, transforma-o numa fonte e a primeira chuva o cobre de bênçãos. Cresce seu vigor ao longo do caminho e Deus lhe aparece em Sião. Irmãos, amanhã vamos refletir sobre as marteladas que vêm de fora e tentam despedaçar o santo vaso. Mas hoje vamos refletir sobre os golpes mortais que vêm de dentro e que nós mesmos nos infligimos. Vamos, portanto, ouvir novamente essa palavra de Deus, que nos transmite a graça da fidelidade interior. Irmãos, trazemos este tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte e sempre levamos em nós os mesmos sofrimentos mortais de Jesus.
para que também a vida de Jesus seja manifesta em nossos corpos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Assim a morte age em nós, enquanto a vida age em vós. Mas, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso falei, nós também cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça e um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Vamos parar um pouco para sublinhar as frases que mais mexem com o nosso coração e nos estimulam a fazer escolhas concretas de conversão. Chegamos agora ao nosso propósito, que seja uma acolhida serena da nossa fraqueza, não no sentido de nos acomodar nos nossos pecados, limites, mas no sentido de confiar totalmente no poder de Deus, buscando a vontade de Deus. Vamos nos perguntar como podemos deixar fluir o extraordinário poder de Deus em nós, que nos cura e nos fortalece. Vamos parar mais um pouco para pensar bem em como podemos colocar em prática hoje, em cada hora do dia, o propósito que escolhemos.
Somos tesouros em vasos de barro. Paz e alegria a todos. Para que apareça o extraordinário poder que está nele. Paz e alegria a todos. Em seu infinito amor, o Pai quis escolher almas esposas pro seu filho. E para isso não escolheu as melhores e nem as mais belas. Em seu infinito amor, o Pai quis escolher almas esposas pro seu filho. E para isso não escolheu As melhores e nem as mais belas. e nem as mais belas. Mas a fim de manifestar sua glória e seu poder, resolveu escolher as mais pecadoras, as mais fracas, os vasos de argila. Para a sua obra e realizar. Toda a glória pertence assim àquele que nelas tudo realizou. Toda a glória pertence assim àquele que nelas tudo realizou. Toda a glória pertence assim aquele que nelas tudo realizou. toda a glória pertence assim Aquele que nelas tudo realizou. realizou. Toda a glória pertence assim àquele que nelas tudo realizou. Toda a glória pertence assim àquele que nelas tudo realizou.